Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil. Feminino, hoje em destaque esse jogaço de bola pelas quartas de finais do torneio olímpico Paris 2024 entre França 0, Brasil 1. Seleção mostrou hoje pro torcedor que tem vida ainda respira, certo? Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, peço a vocês, meus amigos, minhas amigas, se você ainda não se inscreveu, que deixe essa moral, ajude o nosso canal a subir nas tabelas, a gente bater as nossas metas e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês, gente. Então vamos lá, gente, olha só. A seleção Portilho no segundo tempo. Além disso, ainda na etapa inicial, a goleira Lorena. Vamos contar um pouco disso daqui a pouco. Pois bem, gente, como é que o Arthur Elias, o rei Arthur, escalou a sua equipe para esse confronto contra a França? Como eu falei aí no início, na chamada do vídeo, olha só. A gente vinha criticando o jogo que ele fez, ele entrou com um time diferente. Consequentemente, um time assim nunca vai pegar características cada uma dentro de campo, certo? E agora ele praticamente repetiu a mesma escalação do jogo contra a Nigéria. A gente vinha cobrando aqui a falta da Gabi Portilho nos dois últimos jogos, né? Que a gente sabe a potência que ela tem, o potencial que ela tem de furar as linhas de defesa do time adversário, certo? E agora ele colocou a Portilho e a Portilho fez por merecer, tá? Pra mim, vocês sabem o quanto eu gosto dessa jogadora, pela potência, pelo o jeito de desequilibrar que a Portilho tem. É uma jogadora diferenciada, gente. É uma jogadora diferenciada. E mesmo a gente perdendo a Lelê aí por contusão de LCA, a Lorena voltou e voltou muito bem. E graças a Lorena e a Portilho, a gente conseguiu se classificar para as semifinais. E vamos pegar a Espanha e mostrar para a Espanha que a coisa não é bem assim, não. Que a coisa não é bem assim, não. Agora, meu amigo Arthur Elias, me faça o favor de não cometer os grandes erros. É esse time, certo, que você escalou hoje, que para mim seria o time titular do Brasil, certo? Já que a gente vai começar um novo ciclo, então a gente tem que ter uma base e talvez esse time que você entrou hoje seja a base dessa seleção daqui para frente. Pois bem, olha só como o professor Arthur Elias entrou para encarar a França. Com a Lorena, a Thaís e Tassiane, aí já mudou, né? Rafaele e Yasmin. Então, para mim aí, gente, seria a defesa titular do Brasil. Olha só, Adriana, Duda Sampaio e Ana Vitória. Adriana que estava precisando entrar nesse time. A gente vinha cobrando aqui a presença da Adriana nesse time, certo? Gabi Portilho, Jennifer e a Gabi Nunes. Então, tá aí o time que a gente vinha cobrando. Olha, tudo bem, não deu tempo para treinar, mas tenha um time feito na cabeça, tenha uma escalação feita, certo? Mude uma peça ou outra e beleza. Não há diferença aqui, a Marta não está nesse time, tá? Eu gosto do futebol da Marta, não sou tão fã dela assim como muita gente mas convenhamos, gente, que a gente cobrava aqui que a Marta não era nem para ter sido convocada para essas Olimpíadas, certo? E a gente viu claramente aí que sem ela a seleção joga bem melhor. Me desculpa, Marta, certo? Mas é uma realidade, certo? Eu falo aqui o que eu vi do jogo, o que eu entendi do jogo, certo? E isso há muito tempo já vem mostrando que a seleção brasileira com a Marta em campo é uma e sem a Marta é outra, certo? O time começa a correr atrás do prejuízo, começa a não ficar dependendo de jogadora nenhuma e vai pra luta, vai pra briga. Isso que precisava no time da seleção brasileira. Então, um grande jogo, um jogo maravilhoso, certo? Então a gente tem que realmente aplaudir e comemorar, gente. Agora, vamos comemorar essa vitória, que é uma vitória muito importante para a nossa seleção. Pois bem, em jogo em Nantes, começou quente, gente, com o primeiro cartão amarelo logo aos 25 segundos para a brasileira Jennifer.
Em campo, a seleção da casa esteve mais à vontade, enquanto o Brasil encontrou dificuldade para chegar ao ataque. Em uma das investidas francesas, Tassiane cometeu pênalti em Cascarino. A camisa 7, Cachauí, que para mim é uma das grandes jogadoras, né, do mundo, essa Sakina Cachauí, eu considero essa menina como uma das maiores jogadoras do mundo. No entanto, parou na goleira Lorena, que defendeu a cobrança. Mais uma vez a Lorena mostrando porque ela é sempre convocada, uma das maiores goleiras do Brasil, juntamente com a Lelê. Pois bem, a França teve outra grande chance para estrear o marcador aos 39 minutos com Mbouk, que mandou a bola na trave. O Brasil, em resumo, conseguiu melhorar sua marcação em relação aos jogos anteriores, mas não teve vida fácil no ataque. E como é que foi o segundo tempo da seleção? Olha só, gente, diferentemente da etapa anterior, a Canarinho iniciou o segundo tempo pressionando as zonas da casa, com 2 chances de perigo em menos de 1 minuto. Assim foi nesse cenário que o Brasil abriu o placar com a Gabi Portillo aos 36 minutos, no momento até que eu considerava a França melhor no jogo. Pois bem, em resumo, ela aproveitou uma bobeada da defesa adversária e chutou na saída da goleira. Aliás, aos 44 minutos, Portillo ficou perto de marcar o segundo gol, gente. Ela ficou mais uma vez cara a cara com a goleira e chutou na trave. Com a vantagem no marcador, a equipe de Arthur Elias se fechou na defesa até o apito final. Aliás, que chamou a atenção aí, gente, o tempo de acréscimo no segundo tempo, né? A árbitra anunciou aí 16 minutos de acréscimo, certo? E foi até os 18 minutos. Nenhuma surpresa, né? Porque no jogo contra a Espanha, ela também tinha dado 16 minutos de acréscimo. A juíza que apitou o jogo do Brasil e Espanha. Então não é de se esperar, não é de falar que a juíza estava ajudando o time francês, porque aconteceu o mesmo contra a Espanha e o Brasil estava no placar adverso, certo? Então a gente não pode pegar isso como álibi para dizer que a juíza deu isso porque era o time da França. Pois bem, gente, olha só, gente, a França é um rival histórico do Brasil no futebol feminino, gente. E nunca tinha perdido até este sábado. Após 5 empates e 7 derrotas no confronto, 2 delas em Copas do Mundo, 8ª de final em 2019, não sei se vocês lembram, e agora na fase de grupos em 2023. O Brasil conseguiu a primeira vitória sobre a francesa nesse sábado. O resultado coloca a seleção brasileira pela 6ª vez em uma semifinal olímpica. O Brasil tem 2 pratas nos Jogos de Atenas 2004 e Pequim 2008. Quem não lembra dessa seleção? Que maravilha, que saudade que eu tenho dessa seleção. Pois bem, gente, como eu falei na chamada do vídeo, o seguinte: a gente vinha cobrando essas mudanças de escalação que o Arthur Elias vinha promovendo. Eu falei, deixei bem claro nesse jogo contra a Espanha o seguinte: era para ele ter já um time dele montado e fizesse alterações de acordo com as necessidades de cada partida. Mas o que a gente se viu foi mudança radical de equipe. Deu o parecer que o Arthur Elias ainda não tinha um time formado, ou ele estava simplesmente apostando em algo que ele não tinha certeza, né? Cada jogo um time diferente. Mas esses 3 jogos que a seleção fez, o melhor que saiu foi contra a Nigéria. Aí vocês vão falar, mas contra a Nigéria... Mas, gente, você tem que ver como é que o time jogou contra a Nigéria. O placar foi magro? Foi. Mas se viu uma seleção que buscava a todo tempo o gol e sabia se defender. E jogando na partida contra o Japão, ele mudou o time. Aí no jogo contra a Espanha, ele mudou o time de novo, certo? E agora nesse jogo contra a França, ele viu as bobeiras que ele vinha fazendo e colocou o time, praticamente o time que ele entrou contra a Nigéria, com exceção da Antônia e da Marta, que foi expulsa. Agora, muita gente tá falando, gente, me desculpa, a Marta tem que voltar para a despedida dela. Tudo bem, que ela volte para a despedida dela, mas o Brasil tem que pensar primeiro no jogo contra a Espanha.
o que é melhor para escalar o jogo contra a Espanha. É uma boa, Marta, entrar nesse jogo? Não é uma boa? Eu não espero que o Arthur Elias escala a Marta simplesmente por ser o último jogo dela e ela precisa jogar, e aí não se preocupa com o resultado, né? Não vê a importância de uma semifinal de jogo contra a Espanha. Então, a Marta precisa despedir-se, tudo bem, precisa despedir, mas primeiro vamos pensar no jogo, né? O que é melhor para o Brasil no jogo das semifinais contra a Espanha, certo? Vamos deixar a Marta de lado e vamos focar na vitória e colocar o que a gente tem de melhor. E hoje mostrou claramente, né, que a Marta não fez falta nenhuma, gente. Me desculpa falar. Então, o Arthur Elias, peço que você pense o seguinte: é o último jogo da Marta da seleção, tudo bem. Coloque ela no segundo tempo, na hora que você perceber que tá perdendo, não tem como reverter, ou tá vencendo e não tem como perder o jogo, então você coloque a Marta. Mas fora isso, vamos pensar primeiro na vitória do Brasil contra a Espanha. Vamos agir agora de acordo com as nossas possibilidades de vencer e não com o coração, certo? E não, que fulana tem que jogar, que ciclana alguém pediu para escalar. Então, vamos parar com isso, que a seleção precisa parar com isso. A seleção precisa crescer profissionalmente. E é isso que a gente espera no jogo contra a Espanha. Tem chance de vencer a Espanha? Tem chance sim. É difícil? É, mas não é impossível. No futebol, tudo pode acontecer, gente. Então, tá aí a minha opinião. Parabéns à seleção brasileira pelo jogo. Um jogo que me deixou nervosíssimo. Um coração saindo pra boca, certo? E deixou claro, gente. Deixou claro que a Gabi Portillo hoje é muito importante para essa equipe, certo? Pelo diferencial dela, o potencial que ela tem de quebrar linhas dos times adversários, certo? E mostrou que ela não pode ficar fora dessa equipe da seleção brasileira. Muita gente falava aqui que eu protejo a Gabi Portillo, que não sei o quê. Não, gente. A Gabi Portillo é diferenciada, sim, e ela mostrou nesses jogos que ela jogou na seleção que ela realmente precisa ser titular. E o outro destaque, que incontestável, né? A gente precisa parar de falar na Marta e falar em Lorena, né, que foi o nome do Brasil em todos esses jogos das Olimpíadas. A Lorena pegou pênalti nos 3 jogos, certo? Então a Lorena, para mim, foi o destaque da seleção brasileira, juntamente com a Gabi Portillo, certo? Então, isso mostrou por Arthur Elias que as bobeiras que ele fez, né, nos jogos contra o Japão e no jogo contra a própria Espanha. Agora tem chance de corrigir isso. E o Brasil tá a um joguinho, certo? De pelo menos garantir uma medalha nas Olimpíadas de Paris 2024. Agora só depende de si. Não depende de ninguém, de resultado de ninguém. Depende de si próprio. Agora esperar que o Arthur Elias veja o erro que ele cometeu nas 2 partidas anteriores e que não repita. E sim repita esse time que entrou hoje, certo? Esse time que tá aí, certo? Então, esse time jogou com raça, jogou com coração, certo? E parabéns à seleção brasileira por essa vitória. Agora que venha a Espanha. Pois bem, gente, tá aí dada a minha opinião. Passar para vocês os resultados dos outros jogos. Esse jogo do Brasil contra a França foi o último jogo das quartas de finais. França 0, Brasil 1, que também aconteceu na tarde desse sábado. Espanha 2, Colômbia 2, gente. 2-0. Isso mesmo, galera. Vencendo de 2-0. E a Espanha empatou no finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo, a Espanha empatou e venceu nos pênaltis por 4-2. Então a Colômbia vendeu caro essa derrota, mas marcou bobeira, vencendo o jogo por 2-0. De repente achou que já estava ganho o jogo, e a Espanha, que é o atual campeão mundial,
né? Foi pra cima, empatou o jogo e nos pênaltis de prorrogação pegada, né? Mas foi vencer mesmo nos pênaltis por 4-2. Pois bem, e no outro jogo, mais cedo, 10 horas da manhã, Estados Unidos venceu também o Japão por 1-0, também num jogo muito difícil para os Estados Unidos. E finalmente, Canadá 0, Alemanha também 0, certo? O Canadá que teve punição aí pelos os erros cometidos antes do início do torneio, certo? Mas chegou, foi até longe demais, depois de 6 pontos perdidos, e no 0-0 com a Espanha, com a Alemanha, o Canadá perdeu nos pênaltis por 4-2. Sendo assim, olha só como é que ficou aí as semifinais, gente, olha só, dia 6/8, terça-feira, olha bem, o Brasil encara a Espanha, esse jogo será às 16 horas, nessa próxima terça-feira, dia 6. E também na terça-feira, um pouco mais cedo, às 3 de ninguém. Quem ganhar, passou. Quem perder, vai para casa, como aconteceu agora nas quartas de finais. Tá aí minha opinião para vocês e as informações das Olimpíadas, do torneio feminino das Olimpíadas de Paris 2024. Vamos ficando por aqui. A gente volta a qualquer momento aí com mais um vídeo para trazer para vocês informações. E não esqueça que terça-feira, depois do jogo, nós vamos ter a nossa live aí, certo? Nós não vamos fazer o pós-jogo, e sim uma live no pós-jogo de Brasil e Espanha, terça-feira, tá certo? Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado domingo para você e toda a sua família. Que Deus abençoe. O abraço do Franco. Fui!